Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa noite. Estamos chegando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala. E hoje com uma presença importantíssima e tradicional nossa, que a gente, amigo velho, amigo de ginásio, taubatiano e tal, né? Já esteve aqui com a filha dele, com a André, a doutora Andréia Dermato, e hoje volta aqui para a gente bater um papo, fazer aqui uma conversação interessante, tanto na parte de medicina, como também do futebol que passou aí, que foi um negócio sensacional, espetacular. E a gente fala um pouco, porque você acompanhou bem, né, Paulo? Acompanhei, então, como todo mundo, como todo cidadão. Então, mas foi uma coisa que chamou bastante atenção e tal. Mas é isso. Então, como eu não tenho aqui, né, essa colocação, eu vou adaptar, porque não tem como falar sem né? Sem retorno. Sem retorno aqui da imagem e tal, então não tem muito o que falar. Eu só queria dizer, importante que aconteceu, já esteve aqui participando conosco, o nosso querido Adamato. Jogou no Taubaté bons tempos, era um centroavante, goleador, me lembro, foi da época dele também. E ele participou aí, aliás, tem um programa que a gente fez com ele, que eu fiz com ele, né? E foi muito legal, foi muito bom. E nós temos aqui arquivado, qualquer hora a gente passa aqui. Mas não é o caso de hoje, eu apenas quero levar os nossos sentimentos aqui da TV Cidade, os nossos sentimentos também para ele, né? Por essa situação que realmente aconteceu e prejudicou muita gente também. Mas estamos mandando esse abraço. E além disso, ele foi um amigo da gente, sempre teve. Eu, graças a Deus, eu fui amigo de quase todos os jogadores, quase todos. Depois eu conto até um lance interessante, que é interessante mesmo. E aí vai, né? Então, mas diretamente hoje nós estamos recebendo aqui do doutor Paulo Pereira. Só Pereira, parece que tem mais também no nome, não tem não? José Paulo Pereira. José Paulo Pereira. Porque minha avó, todo filho homem era José, toda filha mulher era Maria. E o segundo nome, o santo do dia. Então eu nasci... Sua avó, não sua mãe? Minha avó. Minha avó. O santo do dia. E então eu nascia, naquele tempo todos os partos eram normais, então eu nascia na época, no dia certo, no dia do santo. No dia do santo. Então por isso que os meus tios têm uns nomes diferentes. Eu tenho um tio uma tia chamada Evergista, outra chamada Castorina, outra chamada Timotina, Ciríaco, Pedro, Paulo, Otávio, são nomes comuns. Mas os Evergista, Castorina e Timotina são nomes diferentes. Ciríaco também não é um nome muito comum. Então por isso, porque a minha avó botava o nome José nos homens, Maria nas mulheres, e o segundo nome é o santo do dia. Ia na folhinha, naquele tempo tinha uma folhinha da Aparecida, não sei se você lembra. Eu lembro, sim. Que tinha no lugar do número, junto ao número, os santos que eram homenageados naquele dia. Então ela ia na folhinha, escolhia o santo mais simpático e dava nome aos filhos. Eu lembro de alguma coisa disso que você está falando, mas vinha mais para... Agora estamos... Bom, sem problema. Mas ela vinha mais para Marlene. A Marlene, minha esposa, né, que ela que ajudava, inclusive, em várias situações. Lá em Aparecida, vários, aqui em Taubaté também. Depois eu dava aula de catecismo, uma série de coisas, mas ajudava em várias coisas. E a gente pertenceu também a várias participações normais, né, que aconteceram. Uma, ou duas, ou três que aconteceram, a gente fazia uma participação e era realmente bacana, né? Então ela que tinha, ela recebia e pagava tudo e tal, eu nem via, porque ela foi professora, né?
parou na época como professora, parou assim, já pronta, já tudo legal, que nem o Paulo. Já estava aposentado. Aposentei. Aposentou, então. Eu me aposentei, eu colei grau, Adilson, no dia 18 de dezembro de 1968. O último dia de trabalho foi no dia 20 de dezembro de 2018. Inclusive, eu ia parar naquele dia, estava combinado que ia parar naquele dia. Aí, de repente, entra um cliente que é amigo nosso, o Marta Rocha. Marta Rocha. Marta Rocha entra igual consulta normal. Ele não me falou nada, uma consulta, eu estou com isso, com aquilo, aquilo outro. E nós ficamos conversando, né? E ele aumentando a conversa, aumentando o assunto, puxando o assunto. Como ele era o último cliente, eu não me preocupei com o horário, deixei o tempo correr. Depois de algum tempo, bastante demorado, eu abri a porta do consultório para ele sair, e a Andréia e a Paula tinham preparado a despedida. O Marta Rocha tinha sido contratado para ser o último cliente, para poder me segurar lá dentro para fazerem a despedida. Então, a minha despedida do consultório, eu tive a honra de ter atendido o Marta Rocha, querido Mário Celso Pereira de Castilho. Foi o último cliente que eu atendi no consultório. Nosso amigo querido. Querido. O Marta, eu tive muito contato com ele, porque lá no Taubaté, você lembra do Taubaté, né? Lembro. Então, conviveu lá. E eu participei, inclusive, com situações junto com ele, futebol de salão até, participamos junto. E por azar, quando a gente esperava que fosse campeão, porque lá estava ele, acho que o Célio estava lá também. Se o Célio não estava o irmão do Célio. Não, o Célio jogava bem. O time máximo do mas não era o TCC principal, não. Não. Então o time tinha o Vera Cruz. Ele tinha o time do Vera Cruz, que jogava o Luizito. Jogava o Kaiser. Lembro, o Kaiser. O Luizito, o Habitante. Eu estou falando também para você na época do futebol de salão, que daí ele jogou pelo Taubaté, porque ele estava estudando lá. Eu participei também, vários participaram naquela ocasião, foi bem. No outro, até foi interessante, que o Marta, por azar, nós perdemos para o ginásio do Estadão. Eu não sei se o Célio jogava lá, talvez jogasse, não sei. A turma do Estadão. Não era a época sua ainda lá, no Estadão. Mas, então, e aí perdemos. Quando foi, depois de um certo tempo, que o Enio até correu lá em casa para me pegar, para eu ir lá para participar. Enio Pinto? O Enio Pinto. Está morando lá. Nosso amigo, mora em Santo Antônio. Santo Antônio. Eu tenho conversado com ele às vezes, mas não vem, não. Eu já falei várias vezes para ele. O Enio era companheiro de estudo. Ele, era companheiro de Então, e ele foi lá, estava lá em casa, não sei se já era casado, não era casado, sei lá, não lembro, não morava lá. Então, e aí ele foi lá e tal, e falou, não, adeus, mas nós estamos precisando de você lá. Me atormentou tanto, eu fui lá para o Taubateano. Foi participando. E eu participei só praticamente, né, corrida e ganhei. Quando eu cheguei já tinha havido de 50, até aquele Garrincha lá que ganhou aquele. Enfim, Garrinchinha, eu lembro dele. Você lembra dele, jogar lá na ponta lá. E agora de 100 eu já ganhei dele, que eu tinha me levado, não deu para pegar de 50, eu peguei de 100. Eu corria bem também. Tinha um cara que chamava Silvinho aí, esse era duro ganhar dele, não tinha jeito. Jogava bem e tinha esse negócio de correr. E aí eu corri, ganhei de 50 e depois teve tudo no tapa, porque não deu tempo, nem pensei nisso. E o Enio tomou essa atitude, tomou conta, foi lá e ficou em cima da gente. E aí foi. Depois eu participei no futebol de salão, mas não tinha nada a ver com o TCC nem nada, era nosso mesmo, dos ginásios. Sim. Até aquele ginásio lá de frente do TCC, como era não, ao lado do TCC, do Senac. Não era o Senac não, aquele de frente lá. Em frente do TCC não tinha? Tinha sim, tinha lá um ginásio lá que era Monteiro
Barros Monteiro Barros. O Olegário de Barros. O Olegário de Barros. Não tinha futebol, não tinha Não, quadra. mas nessa parte. Ah, sim, o Olegário de Barros. Como era ginásio, eles como falar ginásio, eles participaram. Sim, o Olegário de Barros. E eles participaram. O professor Moassa era o diretor. Então, isso mesmo. E a gente participou, no primeiro a gente ganhou lá, no segundo foi com ele lá, com eles. Sabe quanto foi o resultado? 10-0. Nossa, que moleza. Eu fiz só 7 gols. Ih, o Adilson foi mentiroso. Olha, se o Adilson jogar no tempo de hoje, o Adilson estava na seleção. E jogar, estava na Copa. Foi, mas depois ali, Paulo, e até foi interessante, foi bom, porque eu naquela época não era nem sócio do clube ainda, e o meu irmão entrou, e daí eu entrei como sócio participante lá, uma coisa assim. Mas não é por causa disso. O Coisa viu, e quem tomava conta também, tanto do Taubatiano como desse também, dos dois, era aquele professor lá. Daisy, o Daisy. Naturalmente que o Daisy não era o Davi. Então, e ele joguei e tal, ele viu o último jogo lá, inclusive nós ganhamos, fomos campeões, tá, direto para ganhar 10-0, né? Mas o Marta não estava nessa, porque tinha passado o tempo dele. Passado o tempo do Era mais Marta. velho do que a gente. Então, e aí eu joguei, o Sérgio também não estava nessa. O Sérgio estudou com a gente? Não, estudou no Taubatiano também. Taubatiano também? Então. E ele é o irmão dele, né? Ciro. O Ciro. Ciro foi da nossa sala no primeiro ano. Exato, então. Primeiro ano de ginásio, o Ciro foi da nossa sala. Mas aconteceu isso. E aí eu joguei, quando o Daisy viu aquele negócio, foi fazendo 10 gols lá, não sei o quê, ia ter o jogo de verão em Taubaté. Eu não me conhecia nada disso. Eu tinha o Marta, tinha o Ângelo, o Frederico, sei lá, o time era bom. E Laurentino. Laurentino é Pompeia. Pompeia. Então, e aí é o seguinte, cara, o Deise me viu aquilo, veio e falou: Adilson, é o seguinte, eu vou precisar de você no jogo de verão aí do Taubaté, jogo de verão só dos clubes. Veio Corinthians, veio vários do Pinheiro, não sei o que, veio vários, coisa pesada. E aí tinha não só o futebol, tinha também o basquete, o vôlei, natação. Foi uma época em que, não sei se você que falou, que teve lá ou foi na época nossa do Taubatiano, do cara nadador lá. Bom, tem quem representou o Taubatiano numa competição esportiva, natação, que ganhou, né? Foi o Porcel. É esse mesmo. Porcel, nunca mais viu o Porcel. Também não. Eu nunca mais vi. Porcel ganhou tudo. Porcel ganhava bem, nadava pra caramba. Nadava muito. Mas quem jogava basquete bem no nosso tempo, tem 2 colegas nossos de estudo, tinha os mais velhos, mas da nossa época, da nossa geração, era o Laurinho e o Zé Polenta. Sim. E depois o Ivan Fernandes, que também entrou, jogava muito. O Ivan era pequenininho, do nosso tamanho, mas jogava pra caramba. E o Laurinho e o Zé Polenta jogavam muito. Não, tinha gente boa lá. E esse cara lá me assustou, pô, ganhou tudo. E aí acontece o seguinte, o Daisy passou a mão dele, e no futebol ele viu, pô, eu marquei 7 gols lá, ganhamos de 10, marquei 7. Nem o Romário faria Nem o Romário. Aí ele veio e falou pra mim: Adilson, eu nem era sócio, não era nada do TCC, meu irmão estava entrando. Ia dar. Aí ele veio e falou: olha, nós vamos ter aqui o jogo de verão, queria que você jogasse pra gente aí. Eu falei: ótimo, tudo bem, pra mim é ótimo. E lá dava o título lá de sócio participante. Sim. Esse era o nome certo. Sócio-atleta. Sócio-atleta. Aí nessa época eu estava lá com todo mundo, com o Marcos. Pagava bicho ou não? Não, nada, não pegava nada aí, nada. Mas era legal, mas foi bacana, foi bom, entrei, ficou lá. Adilson, pessoal, a gente está falando de futebol de salão, TCC, você já deve ter falado isso aqui no seu programa muitas vezes. Mas quem está vendo agora, gente que não sabe disso, é bom a gente lembrar. Lembrar, lógico. Taubaté teve o melhor time de futebol de salão do Brasil. Foi. Do Brasil. Ganhou o campeonato, ganhou do Banespa em São Paulo, que era a grande disputa. O time do Taubaté, melhor time do Taubaté, titular absoluto, era o Euclides Habitante no gol, Japonês e Michela na zaga, Celinho e Marta Rocha no ataque.
esse time era igual ou melhor do que os times de hoje de futebol de salão que a gente vê por aí. O Marta Rocha e o Celinho foram convocados para a seleção paulista. Verdade. E jogaram lá, e jogava muito. O Marta Rocha era o melhor jogador de futebol de salão do estado de São Paulo, provavelmente do Brasil, porque o futebol de salão era mais desenvolvido em São Paulo do que no resto do país. Então, nós, da nossa geração, temos esse orgulho de dizer que o nosso time de futebol de salão já foi campeão e já foi o melhor que a gente podia imaginar naquela época. Concorda comigo? Concordo plenamente. Esse, no futebol de salão que nós participamos, era um pouquinho diferente. O goleiro, não me lembro muito bem agora não, mas era eu na direita, era quase, era menos. Quem jogava no goleiro do nosso tempo no Taubaté era o Zé Hélio. Zé Hélio. Zé Hélio era goleiro do nosso tempo no Taubatéano. Mas não, essa já não é Taubatéano, essa eu estava dizendo para você agora, lá do TCC mesmo. Não, lá tinha o Heitor. Tinha o Heitor, tinha aquele magro, filho de Esperança. O Adalberto. Adalberto. Bom, em resumo, ficou o time lá, daí ele me pegou e falou, não, Adilson, eu quero que você jogue pra gente aí e tal. Eu falei, não, tudo bem, vai ser bom, eu gosto. E aí jogamos, e ganhamos, fomos campeões em cima do Corinthians, em cima de Pinheiros, de não sei quem e tal. O time, então o Marta estava lá na frente, teve o Dilson Berbari. Sim. O Dilson, lembra dele? Ele era bom, ali no Campo Salão era bom. Moni Santos? Moni Santos, Então, ele era 5 lá na frente, aquele esquema de frente, depois mudou, né? Mas você podia fazer tabela com a... isso, podia. Você podia fazer tabela no início. Mas foi melhor do outro jeito mesmo. O futebol salão nasceu naquela época. Nasceu naquele 1953, 54, foi que nasceu o futebol salão. Não existia antes. Então, e nós foram surgindo as regras. Nós fomos campeões nesse aí do futebol de salão. Com Marta lá, não tinha muito problema, não, era fácil. Chutava forte e tal. Companheirão. Grandes jogadores. Bom, a gente começou aqui com um papo legal, e eu até escrevi isso, vai ser um papo legal. Assista que vocês vão gostar e tal. E eu queria que você começasse a falar alguma coisa, alguma novidade da medicina. Eu sei que você está aposentado, está lá e tal, mas alguma coisa que você ainda pensa, ainda vê, ainda lembra e tal. Eu lembro de tudo, Adilson. Lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Não sei, eu tenho alguns temas que são atuais e que não sei se é pesado para tocar aqui. Porque o seu programa é um programa de lazer, um programa de divertimento. Não é um programa para a gente tratar de assuntos pesados, assuntos carregados. Não, pesado não, mas nós podemos falar de qualquer coisa. Por exemplo, deixa eu dizer para você, eu estou acompanhando, porque eu sou da diretoria da Associação Paulista de Medicina. E como diretor da APM, a gente recebe lá na APM assuntos médicos, de modo geral, né? E recebemos recentemente as médicas ginecologistas, que são plantonistas da maternidade. E por uma conversa, para ela expor para a diretoria da APM situações que elas estão vivendo. E não são boas, é uma situação muito difícil. Adilson, está ficando muito complicado ser médico obstetra. Está ficando muito complicado. Explica o que é obstetra aí para. Obstetrícia significa estar ao lado de. Então, eu estou acompanhar a parturiente até a criança nascer. Obstetrícia. É o caso da Paula, por exemplo. A Paula faz obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Paula, filha do. Paula é minha filha. É filha dele. Ana Paula Pereira. Ana Paula de Carvalho Pereira. Exato. Faz ginecologia. A Ana Paula não dá plantão mais. E não dá plantão mais, uma das razões é justamente a condição de trabalho. Primeiro que a condição de trabalho na maternidade não está boa. Essas OS, Organização de Saúde, que encampam o atendimento médico em contrato com a prefeitura, é uma organização particular, é uma organização, ela visa um lucro. Então, não é que eu diga que são antiéticas, que deixam de comprar um remédio
para poder ter mais lucro, ou compra um remédio de qualidade inferior para ter mais lucro. Não chega nisso. Mas eles visam lucro. Então, a falta, por exemplo, de equipamento. Tem que comprar um equipamento específico. Por exemplo, ar-condicionado. As meninas, as plantonistas compraram porque eles não deram. Você entendeu? Então, a condição de trabalho é precária, é ruim. Que coisa, hein? Além disso, Adilson, criou um problema de relacionamento médico-paciente muito complicado. Hoje em dia, ser obstetra é um risco, porque a própria lei agora estabelece critérios que não são mais científicos. O que é um critério científico? Uma cadeira de obstetrícia na Faculdade de Medicina ensina para o médico como é que é o acompanhamento de um trabalho de parto, quais são os medicamentos que devem ser dados no trabalho de parto, quando que você detecta uma complicação, quando que você tem que intervir ou não, que cuidado que você tem que ter com o neném, com o bebê, que cuidado que você tem que ter com a mãe, quando que é indicado fazer uma cesariana. Hoje em dia, as leis estabelecidas estão tirando essa obrigação e esse direito do médico. Então, hoje em dia, a pessoa chega na maternidade, em trabalho de parto ou não, e diz, eu quero fazer cesárea. Não é mais aquele critério, esse parto vai ser cesáreo, esse vai ser um parto normal. Medicinamente falando. Não pode, não, isso é errado, isso é anticientífico. Por quê? Porque o parto normal é melhor para a mãe, é melhor para a criança, é melhor para o hospital, é melhor para as finanças. Recuperação. Tudo. A criança, quando nasce em parto normal, na hora que ela nasce, que ela atravessa o canal vaginal, a respiração daquela criança expande o pulmão dela de uma maneira sadia. Então, aquela criança vai ser mais sadia, corre menos risco de adquirir doenças pulmonares, porque ela nasceu de parto normal. Além do que, você abrir a barriga de uma pessoa, está sujeito a contaminação, está sujeito a sangramento, está sujeito a bridas, que são complicações pós-cirúrgicas, está sujeito a um monte de coisa. E o parto normal é uma coisa natural, gente. Eu nasci de parto normal lá na roça. Eu, minha mãe, meu pai e uma parteira. Nascemos, já nasceu também. Eu trabalhei em maternidade quando era estudante, e a gente fazia mais ou menos 10 a 12 partos por dia. 2 cesarianas. O resto parto normal. Que eu, como estudante, acompanhava. Eu, enfermeira, e tinha o médico plantonista, naturalmente. Mas quem acompanhava a gestante era eu. Então, eu sabia acompanhar, eu sabia quando complicava, eu chamava o plantonista e dizia, o fulano, esse parto aqui está complicado, como é que nós vamos fazer? Aí ele examinava, ele via direitinho e não, é melhor fazer uma cesariana. Entendeu? Vamos fazer, porque há uma indicação de fazer cesariana. Então a gente fazia cesariana naqueles casos que havia indicação científica, indicação técnica. E necessária mesmo. Hoje quem decide é a pessoa. Ou a vizinha, ou uma pessoa xereta que dá palpite. Ou às vezes até autoridades. Até autoridades hoje decidem. Chega na maternidade, eu quero parto normal, eu quero cesariana. Entendeu? Então deixou de ter. E o que acontece? A facilidade de criar conflitos entre o paciente e o plantonista é muito grande. E se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, que uma intercorrência que pode acontecer, aconteceu comigo e acontece em qualquer lugar do mundo, uma intercorrência que vai acontecer com qualquer obstetra desse mundo, está sujeito a um processo. O médico não tem mais aquela tranquilidade de eu vou tratar da minha paciente, vai evoluir direitinho, vai ser assim, vai ser assado. Se der uma complicação, eu vou corrigir essa complicação, vou tratar. Se precisar de ajuda de alguém, eu vou chamar alguém para me ajudar. Faz tudo dentro de uma linha de raciocínio técnico, científico. Mesmo assim, está sujeito a ser processado. Porque existe gente atrás
induzindo aquela doente a fazer isso, aquilo outro. Então, hoje em dia, existe uma coisa chamada, não é tortura do parto, é um termo qualquer, que o parto, quer dizer, parto é conhecido até na Bíblia como uma coisa dolorosa. Mas a dor do parto é uma dor que toda mulher é capaz de resistir. Toda mulher é capaz de resistir à dor do parto, senão não existiria humanidade, porque antigamente não fazia cesariana. Sim. Não existiria humanidade. Então a dor do parto, toda mulher é capaz de resistir à dor do parto. Quando complica, que a dor está insuportável, o médico saberá o que fazer para corrigir aquela situação. Hoje em dia não pode mais. Porque se a doente tem uma dor no parto maior um pouquinho do que ela imagina, processo médico. Então o médico não tem mais paz, não tem mais a tranquilidade de decidir a conduta médica. A conduta médica agora é decidida por gente de fora da maternidade. Isso é muito ruim, Adilson. Isso é muito ruim. Outra coisa, Adilson, que é importante colocar, eu escrevi um artigo sobre isso, vai sair na revista da Associação Paulista de Medicina. A maternidade de Taubaté, do Hospital Escola, é uma maternidade escola. O que significa maternidade escola? Os plantonistas que estão naquela maternidade são professores, são concursados, são competentes. Não é um recém-formado que está ali fazendo parto, não é alguém que está aventurando, não. São professores, alguns com mestrados, alguns com doutorados. Ou seja, uma maternidade de alto luxo. Quais locais você encontra uma maternidade onde os parteiros, os médicos, são professor de uma faculdade? Professor de uma faculdade significa fazer na conduta daquele caso aquilo que a ciência determina. Então o professor faz aquilo que está ensinado, aquilo que está no livro, aquilo que está consagrado como conduta médica. E o paciente tem medo do plantonista da maternidade escola. Meu Deus, como pode? Aí vai para outro lugar que o plantonista lá é um recém-formado que não tem concurso, que a gente não sabe quantos partos ele já fez na vida. Deixa de fazer o parto onde sabe, tem certeza que a equipe é competente, para às vezes ir para um local onde a equipe pode ser competente ou não. Essa aqui a gente sabe que porque fizeram o concurso. E são professores, dão aula. Sabe o que está fazendo. Uma vez até você falou alguma coisa para mim, lá quando, não é o caso dessa aí, mas tem de outras partes, que a Ana Paula estava lá, porque ela dá aula hoje, ela dá aula em medicina lá, no coisa. Então, aí ela estava até participando. Quando você viu aquilo, você falou, puxa vida, mas que bacana, que bom e tal. E ela está lá, é professora. Sim. Professora dele, não é só médica, ela dá aula. Entendeu? Mesmo. Então, Adilson, você me deu essa chance até de desabafar. Uma não, você vai voltar. Tem outra. Se prepare. Você me deu a chance de até fazer um desabafo. Lógico. E eu, em nome da obstetrícia de Taubaté, em nome dos plantonistas da maternidade escola, que são pessoas competentes, pessoas dedicadas, pessoas experientes, pessoas concursadas, que sabem o que estão fazendo. Em nome delas, eu faço esse protesto, que a dificuldade que está hoje de trabalhar, porque existe uma desconfiança, existe uma ideia de que aquele médico vai prejudicar o doente ou vai maltratar o doente. Tem mais uma coisa disso. Hoje em dia, eu estava falando que a parturiente é capaz de suportar uma dor do parto, mas hoje em dia há analgesia de parto. Hoje em dia não é todo mundo que faz parto doloroso, não. Se chegar num determinado ponto, chama o anestesista e o anestesista anestesia aquela paciente e o trabalho de parto dela vai ser sem dor, praticamente. Sem dor nenhuma. Eu acompanhei o parto da minha filha, da Andréia, nasceu a minha neta Aurora. Da Andréia? Sim, eu acompanhei o parto dela. A Paula, que fez o parto, uma pessoa que estava auxiliando a Paula, que eu não me lembro quem era, e o anestesista.
e eu ao lado ali, acompanhando aquele trabalho de parto. A Andréia falou assim, pai, eu não estou sentindo absolutamente nada. E a criança nasceu. E a Andréia tinha 39 anos, quando teve a primeira filha de parto normal. Tudo correu perfeitamente bem. Minha neta é perfeitamente sadia, não tem problema nenhum. A Andréia não teve problema nenhum. No dia seguinte de manhã foi embora para casa. Tem mais essa. Quem faz cesariana fica mais tempo no hospital. Então, mais tempo se exposta à infecção hospitalar, mais tempo fazendo despesa, porque está gastando. Sim. Né? Entendeu? Tudo isso. Então, eu queria que, se pudesse, meu Deus do céu, eu, na minha idade, já aposentado, fazer clamor não tem mais sentido. Mas, meu Deus, que delícia pudesse, se eu alcançar essa graça das pessoas irem para a maternidade e ficar naturalmente aos cuidados de um médico que é competente, que sabe o que está fazendo e com certeza vai fazer um parto bem feito, vai fazer um parto a contento, vai tirar uma criança sadia, vai manter uma mulher sadia, amanhã cedo, mesmo hoje à tarde, vai embora para casa. Uma maravilha. Parto é uma coisa normal, gente. Parto é uma coisa fisiológica. Se não fosse assim, não existiria a humanidade. Lá na pré-história, quem fazia cesariana? Quantas? Qual era? Claro, o Adilson, é importante dizer isso. Na obstetrícia, se trabalha com pessoas sadias. É um local do hospital onde não tem doente. A parturiente não é doente, ela é mulher sadia. A criança que vai nascer não é doente, é uma criança sadia. Claro. Então, maternidade não é lugar de doença, maternidade é lugar de pessoas sadias. Entendeu? Mas a obstetrícia tem isso. É normal, o parto vem normal, o parto nasce pelas vias normais, é tranquilo. Só que quando complica, aí precisa o conhecimento médico. Significa o quê? Quando operar, quando induzir o trabalho de parto, quando cuidar do neném, quando chamar o anestesista para poder fazer uma analgesia de parto, que medicamento tem que fazer para ajudar essa pessoa? Se não complicar, nasce. Quantas pessoas já nasceram na maca quando estava indo para a maternidade? Nasceu no corredor, nasceu o parto normal. Que delícia, que maravilha. Mas quando complica, precisa o conhecimento. Quando complica, precisa do médico bom. Sim. Precisa do médico que saiba o que está fazendo. Por isso que a obstetrícia é uma coisa cativante. Porque você trata de pessoa sadia, você não trata de doente. Mas se complicar, é grave. Então precisa de... E ele pode resolver, né? Precisa de pessoas preparadas para fazer o parto, para fazer o parto. Na maternidade escola de Taubaté, as pessoas são preparadas, são competentes. Pessoas, mães, mulheres, por favor, que estão vendo eu falar isso, acreditem no que eu estou dizendo. Vão lá para a maternidade com consciência. Agora, um detalhe importante. Precisa um bom pré-natal. Aquela pessoa que faz um pré-natal bem feito, aquela pessoa, por exemplo, que é cliente de um determinado médico, que desde que engravida o médico acompanha, e o médico vai conduzindo aquela gestação de uma maneira consciente, tranquila, normal, vai ser um parto normal, tranquilo, sossegado, maravilhoso, porque aquela pessoa está com confiança naquele médico, tem segurança de se entregar por parto com aquele médico, porque conhece. Se a pessoa faz um pré-natal mal feito, um pré-natal feito sem muito carinho, sem muita atenção, sem muito cuidado, claro que ela não vai ter a tranquilidade daquela paciente que fez o pré-natal bem feito. Então, um detalhe importante para que isso que eu estou dizendo tenha valor é que ela faça um pré-natal bem feito. Se fizer um pré-natal bem feito, tudo vai evoluir melhor. Por favor, faça um pré-natal bem feito.
Muito bem. Bacana. É isso, Adilson. Olha que explicação fantástica, excelente, né? Aliás, o Paulo, ele teve participação comigo lá no hospital uma vez. Aliás, acho que duas, né? Então, teve uma ocasião que eu estava lá, lá por um fator qualquer, não me lembro exatamente bem, eu que estava, né? E a Marlene estava sentada ali embaixo, não sei porquê, mas estava sentada. Você passou e falou, Marlene, vai embora. Você não precisa ficar aí, porque está tudo bem. Você que estava paciente, você era paciente? Eu era paciente. Eu não me lembro. Você não lembra? Eu era paciente, não, ela que falou. Ela falou. E ela estava lá, coitadinha, sentadinha lá. Eu acho que tinha mais gente com ela, a irmã dela, sei lá. E eu estava lá. E aí você passou e falou para ela, Marlene, vai embora, não precisa ficar aqui, não é problema, e tal. Daí ela acho que acabou indo embora. Sim. Foi um fator bastante... E você está vivão aí, Fernando? Estou vivo, graças a Deus, na boa. E eu não sou mulher para ter filho, né? Então, não era um caso. Mas era de outro caso, eu não me lembro exatamente como. Mas tem um detalhe importante, essa eu gostaria de falar. O médico eu lembro, mas não sei o nome dele. Não sei aquele que faleceu, acho que foi ele, aquele que faleceu em Ubatuba lá, daquele... Francisco. Doutor Francisco. Francisco Pinto. Ele era o médico da Marlene nessa parte. Então, e depois morreu lá de uma maneira, infelizmente, né, dramática. Mas ele, uma ocasião, eu estava, a Marlene deu à luz, não lembro qual, se era o Paulo, a Ana Paula, o Caio, não me recordo, mas é um dos filhos. E eu estava ali, acompanhando perto dela, tudo mais e tal. E olha como é a vida. Uma senhora do lado dela se preocupou, porque achou que ela estava sangrando. Achou que ela estava com sangramento. E aí falou, olha, ela está com sangramento aí, era bom. E aí era bom procurar um médico. Eu não... Uma vez aconteceu de eu falar com o doutor Francisco, que era o médico dela, veio e ele resolveu. E na outra, mas essa que eu me lembro. E daí ele foi lá, voltou, né? Voltou e conseguiu estancar e tudo, aí para frente ela foi bem. Não sei qual dos filhos, não me lembro, né? Aí eu lembro dessa que era... É o que eu estou dizendo. Então, o sangramento é uma coisa que pode acontecer na evolução de um parto. Lógico. Precisa que o médico esteja ali, seja competente para poder resolver o problema. O que vai fazer para acontecer esse sangramento. É lógico. Então, aí é o que eu acabei de dizer. Francisco era um excelente... excelente médico, né? Bom, ele foi da Marlene, quase que... Sim. Acho que de todos os filhos lá, ele que foi o médico lá e tal. Eu lembro porque... E depois... Eu fui naquela ocasião do joelho, que eu operei o joelho, foi até o médico lá, famoso, cara, o médico de seleção brasileira. Lembra que era aqui em Taubaté? Não era Taubaté, ele estava? Sim, o Marcose. Não, Marcose não. Não, Marcose era o médico do Vasco, eu trabalhei com ele. Era do Vasco também. Sim, ele foi antes do Marcose. Quando eu fui estudar no Rio, no hospital que eu dava plantão, o diretor clínico era o Marcose, médico do Vasco. Aí, particularidades engraçadas. O ortopedista da nossa equipe era o Felipe. O Felipe era muito bom ortopedista e o Marcose confiava muito nele, gostava muito dele. Então, quando chegava alguma coisa de jogador de futebol do Vasco que tinha complicação, ele levava no nosso plantão, na quarta-feira, para o Felipe ver. Então, tem dois episódios que são interessantes, que eu vou contar aqui, por causa disso. Por causa do Felipe, que era ortopedista da equipe na qual eu trabalhava, e por conta do Marcose ser o diretor clínico. Gifone, Amilcar Gifone. Amilcar Gifone. Da seleção brasileira. Sim, da seleção brasileira. Mas o que aconteceu? Um dia o Marcose chega lá no hospital com um sujeito para operar o joelho. E eu ajudei a operar o joelho. Sabe quem foi? O Nado, que era ponta direita do Náutico, depois veio para o Vasco. Foi para a seleção brasileira. O Nado operou o joelho e eu fui o acadêmico que ajudou. Esse foi interessante. Mas a outra... Um dia eu estou lá... Mas foi esse médico mesmo ou não? Foi, não, o Felipe. O Amilcar. Não, o Marcose. Marcose que era diretor, o Felipe que era plantonista. Sei. Um dia eu estou lá no plantão, aí o rapaz do raio-x veio me chamar.
doutor Paulo, dá uma chegada lá no raio-x, vê quem está lá. Que eu cheguei, estava o Coutinho, jogador do Santos, sentado na mesa de exame. Aí eu cheguei, ele estava assustado assim, falei, ô rapaz, o que há? Pois é, eu estou vindo aqui para o Vasco, não sei o quê, mandaram fazer uns exames aqui. Falei, mas como é que você está bem? Ah, eu estou bem, estou no bom, não sei o quê, tá. Então eu conversei com o Coutinho ali um tempo e fui embora cuidar da minha vida. Depois que acabou ali, saiu, eu encontrei com o Felipe, falei, Felipe, e daí o Coutinho? Ele falou assim, não vai ser contratado, porque tinha um problema no joelho. Precisa operar. Aí o Coutinho, eu me lembro disso, eu vi o Coutinho ser examinado para ser contratado pelo Vasco e não foi contratado porque o médico recusou, porque o Coutinho tinha um problema no joelho. São coisas que acontecem, né? O doutor lá, que ele me fez. Eu até posso mostrar isso aqui. Esse dedo não é igual. Esse dedo aqui, ó. É esse. Melhor, deixa eu ver aqui, meu Deus. Tá, todos eles estão meio tortos. Agora tá. Minha mãe era assim. A minha. Era. Aqui, tá aqui, Paulo, achei. A minha microfone. É diferente. Que eu estava numa época que estava. É terrível. Aí que ela tem o nome da doença lá, mas agora não me lembro. Panariço. Panariço ou penariço, sei lá. Uma coisa assim. E estava penando. Panariço é o apelido, o nome é Panariço. Panariço, Eu estava penando com isso e tal, rapaz. Nossa, e eu tinha muita amizade com o Gifone. Muita amizade que a gente fez e tal. E aí vai, né? E aí chegou num ponto que, eu tava sentindo dor demais, tal, não sei o que e tal. Daí acabamos indo, ele operou, só que à medida que ele operou, estava inflamado, e na inflamação ele foi tirando, porque eu estava tomando um antibiótico também. Claro. E aí o que acontecia? Ela ficou de uma tal maneira que ele foi cortando. Teve que fazer isso. Sim, foi limpando. O que eu vou fazer? E aí o dedo ficou desse jeito assim, funciona, se eu fosse tocar piano, dava para tocar, não tinha problema. Mas o amigo Gifone que fez para mim, espetacular. Ele ficou muito meu amigo, ficou muito ligado comigo. Naquele tempo, o Joaquim de Moraes Filho era o médico, era o presidente do Taubaté, e ele trazia muita gente do Rio. Na época do amigo Gifone, depois do amigo Gifone, veio o Jair, ponto esquerdo do Vasco. Jair, sei, lembro. Veio o Beto do Botafogo, veio o Hélio do Botafogo, veio o Orlando Maia do Botafogo, lembra? Pampolini, lembro, Orlando Maia. Ele jogou de lateral direito, Orlando Maia. Foi pro 15 para esse cara. Foi pro 15? Foi pro 15. Essa eu não sabia, mas profissional no 15. Jogou aqui no Taubaté. Lembro até do tempo que ele jogou. O Gato. O Gato, centroavante. Centroavante, Gato, bom de bola. Não dava para esperar que era de novo de Gato, não dava para saber. Mas era bom. Jogar centroavante, né? Nossa, que bom tempo. Bom tempo, né? Mas que coisa, né? Puxa vida. Paulo, tem mais alguma coisa, uma lembrança? Porque você não vai escapar, você vai daqui a uns tempos a gente volta a falar de uma outra coisa. Puxa vida, vamos. Eu acho que o dia de hoje valeu até porque você me deu chance de tocar. Eu não dei, eu pedi. Lógico. É lógico, pô. Eu conheço ele, sei do conhecimento tocar num dele. Assunto que eu achei importante. Ele me dá bronca porque às vezes eu não posso ir lá onde eles fazem um trabalho bacana, até bonito, de cinemateca. Já fui em alguns. Há 20 anos. Há 20 anos nós temos uma cinemateca na Associação. Mas vou voltar lá. Para os médicos ali, alguns convidados, a gente convida as pessoas. E há 20 anos, uma vez por mês, nós passamos um filme. E bons. São quatro filmes, um filme por mês, são 12 filmes por ano. Em 20 anos, veja quantos filmes nós já passamos. Muito bom. Os filmes que eu vi lá, quase todos praticamente bons e tal. O último foi Em Nome da Rosa. Em Nome da Rosa. Sexta-feira passada foi Em Nome da Rosa. O que era mesmo sobre aquele castelo de religioso lá na Itália, onde começou a morrer gente. E foi chamado um franciscano, que tinha uma competência para descobrir o porquê, o mistério da morte dos monges lá que morriam. Então foi aquela coisa, aquele suspense, daí ele sabendo que estava morrendo gente e as pessoas dizendo que aquilo era coisa de bruxa, era coisa do demônio.
que estava morrendo gente. Na verdade, tinha alguém matando. É. E coube a ele, Sean Connery. Sean Um papel Connery? espetacular, né? Sean Connery. Ele que foi o ator. Sean E Connery, ele- espetáculo. Ele foi Foi ali, o ele era o 007, foi o 007. 007. Eu acho que é um dos primeiros, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Fez 4 filmes. 007. Fez 4 007. Exato. Foi o primeiro. Então, e aí no filme, naturalmente, ele desvenda o mistério, que eu não vou contar o Lógico, mistério, porque as pessoas podem querer ver o filme e eu não vou contar. Eu gostaria de ver. Vale a pena, vale a pena. Vale. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Você estava dizendo que passou isso que eu estava comentando com você. Você Não, disse que a já Lista de passou. Schindler. A Lista de Schindler? Passou o piano. Não, um filme. A Lista de Schindler é um dos melhores filmes que eu assisti até hoje na minha vida. Muito bom. E é aquela época, só para dar uma lógica, é aquela época dos judeus, né? Sim, a guerra. Né? A guerra, Segunda Guerra. Perseguição aos judeus. Foi, e foi espetacular. Já passamos lá o Anne Frank, que é uma Anne Frank, da mesma época, já passamos também. E ela morreu, né? Lá morreu no por campo de concentração. Verdade, a História famosa. Tem livros. Não existe. Há pouco tempo a gente esteve vendo pela internet alguma coisa dizendo qual foi a maior desgraça da humanidade. Então houve muitas opiniões, e a opinião que venceu, que teve mais palpites, foi da escravidão. Que a escravidão foi a maior desgraça da humanidade. Você imagine bem, Adilson, você ir na África, laçar pretos como se fossem animais, botar no navio, trazer, sofrendo absurdamente, chegar aqui lá no Rio de Janeiro, no cais lá, vender como se fosse um animal, e essa pessoa ir trabalhar de graça para os fazendeiros. Verdade. E não ganharam nada. Por resto da vida. Por resto da vida. 300 anos o Brasil teve escravos. Foi o último país a libertar os escravos. Então, a dívida que todo mundo tem com os negros desse Brasil é uma dívida impagável. Olha a minha cor. Verdade mesmo. Não sou branco não, gente. Olha bem. Imagine eu com essa cor, com o cabelo crespo. Não sou branco. Falo com... Meu avô era um homem negro. Então, eu sinto isso no coração, na carne, na alma. Imaginar que alguém foi escravizado, foi ser viciado, foi torturado. Inclusive, eu escrevi um livro onde falo sobre isso. Amor e redenção. Amor, porque é uma história de amor. Redenção, porque foi a redenção do escravo. E essa redenção leva a minha redenção da serra onde eu nasci, porque o ambiente onde a história se passou, ela é a redenção. Então, meu livro chama-se Amor e Redenção. Falo sobre isso, sobre a escravidão. Mas houve muita gente que disse, e eu concordo, eu acho que pode, que a segunda maior desgraça da humanidade foram judeus. A perseguição aos judeus. Adilson, eu tive em Auschwitz. Teve, né? Tive em Auschwitz. Eu entrei lá. Entrou lá tudo? Entrei lá e vi lá dentro como é que era aquilo, como é que... Lá, o local onde o judeu era queimado, era o forno onde era queimado o judeu. Nas suas viagens para a Europa? Uma das viagens a gente passou em Auschwitz. Você eu e minha mulher, né? Fomos juntos. Em um grupo, né? Fomos juntos. Então, quando você sai de Auschwitz, você sai carregado. Você sai querendo apagar, querendo que aquilo saia de você, porque dá uma coisa ruim. Você imaginar aquela situação, você imaginar que o indivíduo foi colocado ali por ser judeu. Que diferença que é o judeu do outro, pro cidadão, meu Deus do céu. Que diferença que é o judeu do branco, do italiano, do alemão, do japonês. São todos seres humanos, somos iguais.
não tem um diferente do outro. Tem diferença de cultura, diferença de tamanho, diferença de cor, diferença Mas somos seres humanos iguais uns aos outros. Não tem cabimento uma população, um grupo qualquer, sofrer qualquer tipo de perseguição. Isso é absurdo, completo, total, absurdo. Então eu concordo que as duas maiores desgraças que aconteceram na humanidade foram a escravidão e a perseguição aos judeus, a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram mortos, cremados, num forno. Isso é absurdo, coisa absurda. E não tinha pai, mãe, filho, nem nada. Estava lá. Morreu lá, gente. E tem alguns, hoje poucos, né, muito poucos, que são sobreviventes, porque naturalmente a guerra acabou já em 1945. Quem tinha 10 anos em 45 nasceu em 35. Quer dizer, quem nasceu abaixo de 40 é bem mais velho do que a gente, Adilson. Nasceu em mais de 85 anos. Quer dizer, 85 vou fazer. 85? Nasci em 41. Eu não sei se eu tenho 85 ou 86. Vai chegar lá. Não, eu já cheguei. Você já chegou? 85, é certeza. Então você é mais velho. Não sei se eu tenho 85. Eu nasci em outubro de 41. Outubro? É. Então eu sou mais velho que você. É mesmo? Eu nasci em março. Ah, mais velho do que eu. Março de 41. Muito mais velho do que eu. Que isso? Exagero. Então, existe hoje alguns sobreviventes de Auschwitz ou dos outros campos de concentração, mas são poucos. A maioria já morreu. Mas a história ficou. Está registrado, ninguém vai apagar essa história mais. E é importante que todo mundo tome conhecimento disso, para que não aconteça mais. Verdade. Para que não exista mais essa coisa absurda de fascismo, de nazismo, de perseguição religiosa, de perseguição racial. Isso tem que acabar. E daquele que comanda também, ser um maluco como Hitler, completo maluco, louco, e não pode ter. Tem os outros parecidos com ele por aí, que a gente tem que evitar, porque são tem que evitar, terríveis. Tem que evitar. Você sabe que existe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais de 200 núcleos de grupo fascista? Grupo nazista. Não, isso não sei. Eu tive por lá tudo. Procura na literatura, tem grupos tem um maluco em Santa Catarina que fez uma piscina, no fundo da piscina dele tem a suástica. Você passa de avião, você vê a suástica no fundo da piscina dele. Absurdo, não? É nazista, é sujeito que persegue judeu. Quer dizer, ainda existe gente assim hoje em dia, meu Deus. Que é isso agora? Nossa. Ainda existe gente com essa mentalidade de perseguir outra porque é judeu, porque é negro, porque é japonês. O que diabo é isso? Somos todos gente, somos todos humanos. E o que mostra para nós hoje, Paulo, me perdoe. Deixa eu falar um pouquinho. Termina. Pior é o seguinte, É. essa gente se diz cristão. Que cristão? Pode. Que cristão? Como é que pode ser cristão se Deus morreu daquela maneira que morreu, né? Imagine, né? Cristo, né? Adilson, eu vim aqui hoje desabafar, puxa vida. Bom, lógico. Tá acabando a nossa hora. Não tem importância. Você vai voltar. Você é meu amigo. Somos amigos, gente. Eu e Paulo somos amigos de ginásio de Taubaté. Conheci o Adilson em 1954, quando entrei para o primeiro ano do ginásio Taubatiano. 1954. Março de 1954. Só para citar alguns nomes que a Taubaté conhece. Eu, Adilson, Frederico Testa, Edson Sbruzzi, Benedito Montemor, Enio Pinto, Carlos Milton Magalhães, Valdir Favá. O Sério não, mas o irmão dele... O Ciro de Anjos. Ciro com a gente. Tem mais. A Raul Henrique França, que está vivo até hoje aí. A Bigar Zamit. Gerdau morreu, Chufong, né? Morreu. Gerdau Chufong, Maurício Banhara, Márcio Banhara. Isso. Nossa, eu conheço toda a esses dois, turma. como é que estão? Tem notícia? Quem? O Márcio Os Banhara. Dois morreram. Os dois morreram? O Maurício ou o Márcio? Nós somos sobreviventes, Adilson. Ai, meu Deus. Vou te contar.
Mas eram bons amigos, Bons né? amigos. Bons amigos. Armando do... Armando Marioto. Não, agora tem... Armando Marioto era mais velho que a gente. Tem aquela um ano. bonitona lá, né, Paulo? A Geni. Não, A Geni era monitor. não, mas tem aquela que era lá de Caçapava, que era irmã daqueles dois. Do Raul. É. Quando casou com o Toninho Marcondes. Toninho Marcondes. Era- Bonita. Elza não, como é que é? Não. Elza. Eu falava muito com ela ali na O irmão classe. dela era o Chico. Chico, Lembra do Chico? exatamente. Chico Caçapava. E tinha o irmão dela também, que foi gerente aqui Gerente de banco aqui. de banco, de banco forte ali. Casou com o Toninho Marcondes. O Elza. Toninho Eu acho que era Marcondes. Elza. Não lembro o nome dela. Acho que era Elza. Eu falava muito com ela Vinha lá. de Caçapava. Tinha um grupo de Caçapava que vinha ter aula com a gente. Agora deixa eu colocar. A Deus vai puxando e vai lembrando as coisas. Lógico. Eu estudei Lembro eu estudei no noturno um ano. No terceiro ano do Taubatiano, eu estudei na escola noturna. Tinha um sujeito, senhor já, maduro, que vinha de Caçapava para fazer o ginásio de Taubaté. Pobre, pobre, pobre. Chegou a vir algumas vezes a pé de Caçapava aqui para ter aula. Depois pegava carona para voltar. O Sebastião fazia esse esforço para estudar. Entendeu? Então hoje, por favor, autoridades, coloque ônibus para que todo mundo vá para a escola, para que todo mundo tenha direito a ir para a escola e que não precise desses sacrifícios absurdos que antigamente se faziam. Hoje as pessoas dizem, mas hoje a criança é folgada, se não tiver ônibus não vai para a escola. Não vá mesmo, porque a autoridade tem que dar a condição para a criança ir para a escola. Sim, tem lógico. que ter ônibus, tem que ter comida na escola para a criança comer e tem que ter material escolar. Porque dinheiro entrou ali. É claro, gasta dinheiro com educação, vai gastar dinheiro com o quê? Lógico. Então, o dinheiro está ali. O entrou asfalto, ali. se você não puder, você pula no buraco, mas a educação, se você não aprender, você não vai ser um cidadão decente. Desculpa. É verdade. Vai ser um cidadão decente. Vai ser um cidadão, mesmo que não tenha estudo, vai ser um cidadão decente. Mas vai ter muito mais dificuldade para sobreviver. Vai ter muito mais dificuldade para ganhar vida. Então, deixe estudar. E a nação que tem mais gente formada em nível universitário é uma nação mais sadia, é uma nação mais evoluída. Vede países escandinavos, vede países do primeiro mundo, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Todo mundo ganha para estudar. Ganha. Você tem bolsa para estudo. Não é que você tem escola de graça, não. Você tem escola de graça e ganha para estudar. Na Finlândia, desculpa de eu ficar gostoso, mas eu tive na Finlândia também. Então eu vi, lá a nossa guia, uma brasileira muito simpática, ela falava que muitos finlandeses não saíam da faculdade, formavam, não entravam na outra. Por quê? Porque tinha bolsa. Então, enquanto pudesse estudar, ele ia estudando, porque tinha bolsa. Hein? Entendeu? Então dá bolsa para estudar. E cuida da criança, que a criança com 7 anos sai sozinha de casa, sabe pegar o ônibus, sabe entrar na escola, tem a merenda na escola, sai depois, vem para casa sozinha, tem a chave, tem o celular para se comunicar com a mãe. Interessante. Uma civilização Meu bacana Deus pra do céu. caramba. Por quê? Porque tem escola, porque tem recurso, porque gasta dinheiro com educação, porque gasta dinheiro com cultura, gasta dinheiro com aquilo que precisa. É isso que nós precisamos. Não sou candidato a nada não, viu, gente? Nunca foi, né, Paulo? Nunca fui. Ou chegou a ser? Não, nunca foi, também não. Nunca fui. Também não. E tive amizade com muita gente. Você lembra meu Deus, talvez vai ser mais fácil porque você também participou de alguma época na prefeitura, tudo. Aliás, é uma época eu até defendi o Paulo numa coisa de rádio que eu estava ouvindo. Me lembro. Eu conto isso que é interessante. Alguém falou uma bobagem de mim lá, Deus retrocou. Eu retruquei, alguém falou, não vou dizer o nome, eu também não lembro mais o nome. É meu amigo. É seu amigo? É meu amigo. Então, e o cara falou disso, eu ouvi aquilo, a Paulo, meu amigo, super amigo, eu ouvi, Retrocou. retruquei de uma maneira
maneira correta, né? Eu falei, que isso, cara? O que você entende de medicina? O que você sabe de medicina? Tem algum conhecimento que está falando isso que está falando? Absurdo. No ar, hein, gente? Tudo isso no ar que nós estamos aqui. Mas ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele está perdoado. Agora. Mas na época, então, se perdeu, falou, e aí eu entrei, mas também não ofendi nem nada. Apenas falei, você está falando bobagem aí, cara, não é isso. Passou. Passou. Mas tudo bem, mas nós temos que falar, né, Paulo? Não tem jeito. Para que não errem, para que não dê chute, não fale bobagem, atrapalhe. Não pode, né? Então, isso que é importante, né? Mas é isso aí. Como é que nós estamos aí de tempo aí? Acabou, 8 horas. Ô louco, o quê? Tem muito ainda, né? Não diga. Tem muito. O Paulo não precisa ter pressa hoje não, que nós vamos segurar você até meia-noite. Brincadeira. Mas é o seguinte, então, são coisas que a gente ouvia, amigo meu. Amigo, porque tem amigo que é amigo, mas tem amigo que realmente às vezes não é bem o amigo. Então, e o Paulo, quando eu vi aquilo, o cara estava falando num programa de coisa, eu peguei e falei. Eu, quando eu era diretor de saúde. Peguei no pé. Quando eu era diretor de saúde, eu ia sempre na entrevista na Rádio Classic, na Difusora, nas rádios comunitárias que tinha aqui. Que era importante isso. Eu sabia como é que funcionava a coisa lá. Então um dia eu saí da minha casa e ia indo para o departamento de saúde com o rádio ligado num programa jornalístico de manhã cedo da Rádio Cacique. E eu estava indo, quando chego no caminho, o cara fala uma bobagem lá, uma bobagem absurda, né? Aí eu cheguei lá, peguei o telefone e liguei lá. Falei como assim, escuta, eu preciso, quero falar com o fulano e tal. Não, o senhor deixa recado, não quero falar ao vivo. Como assim, não pode? Eu falei, eu quando vou aí, eu respondo pergunta ao vivo. Lógico. Por que ele não pode responder a minha pergunta agora ao vivo? Sem dúvida. Eu quero falar com ele agora, ele me botou no ar. Aí pulou fora. Eu rebati no ar ao vivo. Ele acabou de falar, não demorou 10 minutos, que foi o tempo que eu cheguei, e eu entrei ao vivo e tocamos lá e rebati. E foi bom, foi legal. O rádio tem histórias também impressionantes. Eu vou contar só uma bem curtinha, bem rápido, melhor possível. Uma ocasião, o Bonani pediu para mim, por isso que ele colocou esse título de catedrático do futebol, porque ele me convidou, me pediu, e eu era gerente da Delfim. Mas o programa do Bonani era um pouco antes, a gente já fazia o futebol, era uma coisa. E ele tinha o programa lá, me pediu e tal, e aí, olha lá, quem é que está lá? Faltando um dentinho para mim, mas agora também já. Querido. 90 anos, puxa vida. Mas aconteceu o seguinte, então, deixa eu ver se eu lembro agora do padre. Aonde eu estava? Me perdi agora. O Bonani apareceu a cara do Bonani, ele trabalhou tudo. Não, o Bonani que me deu o título, ele que me deu o título de catedrático do futebol. Eu não me julgo catedrático nada, eu me julgo um conhecedor. Na época eu joguei futebol, né? E era um bom jogador, na verdade. Olha lá, tá ali a outra, olha lá. Adilson, aquele outro, eu não sei quem é. Tá o nome dele, Roberto Levine ali. E o Bonani, eram nós três aí, né? Então, se tiver mais, você vai colocando pro Paulo ver. Mas é pouco. Então. Olha Deus como tá bonitinho, ele interessante. Não, tava bonito. Uma vez eu falei da. A imagem aparece na televisão? Hein? A imagem aparece no programa? Parece. Sim, É que nós estamos. Parece. Olha lá, o time. Adilson, Bonani, Pedro Luiz, Germano e o Germano que tá lá? É o Germano. Eu que trouxe ele pro rádio. E o Moacir. Eu levei. O Pedro já estava lá. O Moacir é um cara muito bacana. O Moacir é o sujeito que é o historiador do Taubaté no momento. Sim, lógico. Ele que traz todas. Eu soube da morte do Adamato por ele que colocou lá na internet a morte do Adamato. Olha lá de novo. Olha lá, Adilson, olha o Bonani, Adilson, o Pedro Luiz. O Pedro Luiz novinho, gente. Novinho. O Germano e o Moacir. O Moacir trabalhava lá em. Cara novinha do Moacir. O Moacir trabalhava, é mais ou menos assim, Paulo. Eu vou te falar, porque eu já falei isso, mas com outros e tal. Eu tô bonitinho, né, mano? Você viu ali bonitinho, né? O Adilson continua bonitinho. Coitado, tô ficando velho. Então é o seguinte, agora sumiu da cuca. Mas não estou com Alzheimer, não, estou bem, estou tranquilo aqui, pode ficar cegado.
E se tiver também, fazer o quê? Deus é que sabe, né? Não é verdade, mas não é. Aonde que nós estávamos mesmo, Paulo? Estava falando do Bonani, falando que você levou o Germano para o rádio. Não, então, o Bonani fazia aquele programa, eu queria contar uma outra coisa interessante para você. E o Bonani pediu e eu ajudava, fazia antes dele eu entrava e fazia um comentário, alguma coisa, comentário mesmo, então, foi pegando, fazendo, durou bastante tempo. E teve uma ocasião que eu falei, um jogo lá, acho que lá em São Paulo, uma coisa assim, e o Lolito ouviu. E não tinha nada demais, era uma coisa normal, comum e tal. Mas o Lolito ficou meio, sei lá, estava meio raivoso e tal, e correu lá para dar uma dura em mim, né? Dar uma dura em mim. Quando eu saí para trabalhar lá, eu vi que eu ia lá para começar o dia e tal. As meninas já tocavam, faziam tudo, mas o gerente era eu. E aí chegou lá. Cadê o Adilson? O Adilson não estava. Sabe para onde foi? Coitado do Bonani, sobrou para ele. Sobrou pro Bonani, cara. Ele foi lá, deu. Mas o Bonani é um cara tão vivo, chegou lá, acalmou. O Bonani é um homem de paz. O presidente, acabou o presidente, e aí tudo bem. Mas na verdade ele foi para pegar no meu pé, pegou no pé do Bonani. Coitado do Bonani. Mas tudo bem, no fim, tudo em paz. Lolito, amigo da gente. Enfim, essas coisas que acontecem. Mas acontece, né? Então essa história do catedrático é isso. De manhã eu fazia, e nós recebemos, inclusive, Paulo, uma homenagem. Tem aí. Agora eu acho que não está com ele, mas tem. Uma imagem lá de Santo Antônio do Pinhal, acho que tem sim aí. No meu, não sei. Santo Antônio de Pinhal, olha lá. Troféu. Pinheiro de prata. Pinheirinho de prata, você vê, ué. Esse foi só praticamente eu e o Bonani, né? Nós dois, não sei se apareceu ali, mas deram pinheirinho de prata pra gente, interessante. Porque a gente ia lá, colaborava, falava da cidade. E naquela época, Santo Antônio do Pinhal também não era o fim do mundo, era mais Campo de Jordão. Né? E nós começamos, e tinha lá um amigo nosso, aí ficava naquela coisa ali. E um amigo da gente que ele vinha pedir, ele fazia um trabalho bonito, pedia pela cidade, tudo. Ele fazia até uma linguiça muito bem feita, muito legal. E foi bom também, que aumentou a venda dele de linguiça, mas era uma linguiça muito boa, eu gostava. Mas fomos lá e participamos, e aí pedimos para o Germano se ele podia ir, ele foi, ele transmitiu tudo, cara. Foi transmitindo todo aquele papo, aquela conversa mole ali. Ao vivo? Ao vivo. Sei lá, mas nunca deram bronca, nenhum deles, nem o Emiliano, nem o Emininho, nem ninguém. Foi bacana, os meninos e tal. Foi legal, mas uma passagem que acontece na vida da gente. Mas essa do Bonani, eu dou risada, porque eu fui embora para fui trabalhar lá. O Lolito chegou lá que nem o nosso. Tortura, e aí veio para cima do Bonani, porque não tinha ninguém, só tinha o Bonani. Eu já tinha falado, mas fui eu que falei, não foi o Bonani. Deu a dura no Bonani. O Bonani com aquele jeitão dele, maravilhoso, calmou o Lolito, e daqui a pouco o Lolito estava de braço dado com ele. Ai, meu Deus. São coisas gostosas da vida da gente que acontece. Aí eu fui lá para trabalhar na Delfim, porque eu era gerente lá, né? Tinha todo mundo lá, eu tinha a obrigação de ir lá, e ia, lógico. Mas são essas coisas que acontecem na vida da gente. Paulo, mas o que mais que você tem aí de momento? Acho que não, acho que a gente pode encerrar hoje e depois a gente volta. Voltamos, podemos voltar sim. Mas qual é o horário que termina aí mesmo? 8h30? Ah, é 8h30. Não dá, Paulo, para ficar mais um pouquinho? Queria fazer umas perguntinhas para você meio... Faça. Vamos lá? Então faça aí. E nós, ele chegou lá para Marlene, o que você está fazendo aí? Vai embora. Aí ela acabou, estava com mais gente, lógico, a irmã dela, tudo, acabaram indo embora. E foi acho que foi do joelho, lá. Foi do joelho e aí tudo bem, né? São coisas da vida da gente, né? Bacana. O que você quer perguntar? Joga lá. Não, vamos lá, vamos falar um pouquinho bem, aproveitar esse finalzinho aí,
só para falar, porque eu vou falar isso, porque o Paulo também conhece muito futebol. Se eu falar do time do Taubaté, tudo ele conhece, falar de São Paulo, São Paulino. Dos antigamente. São Paulino não. São Paulino, ontem perdeu ontem. Perdeu ontem? Perdeu. Para quem? O Atlético Paranaense. Em casa ou lá? Em casa. Em casa não, em Bragança, mas no mandante. Mas o São Paulo também está sem time, Marcou um gol de falta bonito, gol de falta que não existe mais hoje. 1-0, depois começou o segundo tempo. Antes do começo do jogo, marcaram um gol empatado, aí, pum, o segundo. Absurdo. Aí São Paulo se perdeu. Paulo tá, o time que tinha o São Paulo, os São Paulinos conhecem profundamente. Pode ter sorte de Mauro. Pode, sorte de Mauro. Valsa, Bauro e Alfredo. Isso. Maurinho, Negre, Gino, Dini e Canhoteiro. Teve outros também, até eu acho que antes disso. Não, tiveram vários, lógico. Gigio, Piolim e Renganeschi. Gigio, Piolim, isso mesmo. Bem. E não esqueça do Leônidas. Leônidas, isso. A linha lá era... Friaça, Ponce de Leão, Leônidas, Remy e Tejeirinha. Exato, é bom. Ô, Paulo, você tá inteiro, hein, cara? Alzheimer pra você pode sumir que não vai... A memória das coisas antigas. Não, espetacular. Mas eu conheço... Bauer, Rui e Noronha. Rui Bauer Noronha. Rui Mário Savelli e Mauro. Rui Bauer Noronha. Friaça, Ponce de Leão, Leônidas, Remy e Tejeirinha. O famoso Ponce de Leão. Isso foi em 52, eu acho. 51, 52. O Friaça tinha sido da seleção brasileira. Jogou no Vasco. Era ponta direita do Vasco, aí veio para São Paulo. Acabou a carreira dele na Ponte Preta. E a minha filha, Andréia, estudou no estado do Rio. Que cidade é lá? O Rio mesmo? Não. Uma cidade, esqueci o nome. Ela estudou lá. E quem morava na cidade era o Friaça. E ela atendeu o Friaça na UTI. Quando ele estava que bacana. Foi. Ela ela era plantonista da UTI e atendeu o Friaça já moribundo, coitado. Faleceu. Durante o tempo que ela estava lá, faleceu o Friaça. Ela me falou, ela mandou, telefonou, dizendo, pai, eu estou aqui com um homem que foi jogador da seleção, o Friaça. Falei, puxa vida, eu conheço. Em 50? Em 50, foi ponta direita em 50. Perdemos aqui. Friaça, Tesourinha, Leônidas. Ademir. Friaça, Tesourinha, Ademir, Jair e Chico. Barbosa, Augusto e Juvenal. Exato, o time do Vasco. Eli, Danilo e Jorge. Mas daí entrou outro caso lá que foi considerado, não sei se você está lembrado, considerado o melhor jogador em campo e tal, inclusive, o Bauer, que era de São Paulo, e jogou na seleção brasileira. Jogou 50 e jogou 54. Jogou. O Bauer era um cara espetacular. Rei do Maracanã. E jogou no Botafogo e depois veio para São Paulo. Exatamente. Jogou muito bem. Bauer, Rui e Noronha. Quer dizer, pegava o primeiro lá, ele mais ou menos. Aquele tempo era o WM. Era WM. Mudava. Marcação Mas São Paulo teve timaço. E mesmo depois, em certa época. Quer ver o meio-campo de São Paulo, Paulo? Que teve foi aquele lá do Gerson e aquele. E o Pedro Rocha. Puxa, Vidani Pereira, Pedro Rocha. Pelo amor de Deus, aqueles dois ali, era brincadeira. Falcão depois. Falcão já foi no final. Sim, no final de carreira. Final de carreira. Mas foi campeão. Foi campeão. Em cima de quem? Da Portuguesa. De esporte. Não, campeão do mundo lá com o Liverpool. Não. Mas estou dizendo aqui, o que ganhou aqui foi contra a Portuguesa. Era um jogo decisivo. Muca, Nene e Walter. Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci. Olha. Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Exatamente. É isso aí mesmo. Eu lembro bem. Conheço esses times todos. Naquela época nós estávamos juntos. O Paulo não é nem mais velho, nem mais novo que eu. Nós estamos empatados. Sim. Estamos aqui empatados. Muito mais velho do que eu. Muito mais velho. Que isso. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Não era mais velho. Estava ali numa idade boa e tal. Mas a gente se entende. Eu com o Paulo nunca tivemos problema nenhum, não. Essa brincadeira, de vez em quando eu fico falando esse time de futebol. Como é que você sabe? Eu sei, porque eu lembro da época. Lógico. Os de hoje eu não sei nenhum. E o Taubaté, você lembra? Sérgio Rubens de Porunga, Cancanza e Américo Ivan. Silvio Tano, Berto, Benedito e Alcino.
Mas antes dele teve aquele time também do Zezão, Avelino e Bibi. Avelino, cunhado Bibi dele. era meu cunhado. Não, Avelino não. Não, Bibi. o Bibi, cunhado Bibi, dele. cunhado meu. Zezão, Avelino, Bibi, Pulga, Escobar e Juju. Fuga, Escobar e Juju. Exato. Aí a linha, A linha, mas eu lembro, vou dizer para você. Mas lembro que o reserva do Zezão era o Jurema. Lembra o Jurema? Jurema lembra, goleiro. Então, reserva do Zezão. Reserva do Zezão. Zezão não é aquele que, inclusive, era Zezão era presidiário, gente. Presidiário. Interessante isso. Aí, Zezão era por isso que eu tô falando. presidiário na casa de custódia. Dia de jogo no Taubaté, ele saía, vinha jogar e voltava para a cadeia. Zezão era forte, bom de bola. Bom de bola. Então eu tinha medo dele. Lembrei da peça de ataque. Ó, peça de ataque, hein? Olha o vocabulário como mudou muito também. Empobreceu, eu acho. Eu acho, né? Eu fico meio preocupado porque eu fui comentarista há muito tempo e enfim. Mas naquela ocasião, deixa eu me ver, veio na cabeça... Peça de ataque do qual time? Do Taubaté. Mas é um pouco Otavinho. Não, esse já é mais para frente. Perrucho, ponta esquerda. Perrucho era o ponto esquerda. Mas ali a linha era... Bom, tinha o Zezão, Avelino e Bibite, né? Pulga, Escobar, Juju, Tião, Renato, Dão, Hugo e Perrucho. Isso, Tião, Renato, Dão, Hugo e Perrucho. O Renato era daqui, né? Renato Cime. Família Cime daqui. Família Cime, eu lembro disso aí. O Dão eu vi jogar depois, nas preliminares do jogo, ele jogava de centroavante do time aí. O Dão morou em frente da minha casa lá. Casado, tudo morou lá. Gaguejo também. Gaguejo e... Gaguejo veio depois do lugar do Juju, né? Veio o Gaguejo. Era bom, era um centralzão forte, bom lá. Então até teve bons times, né? Eu me lembro, você deve ter sido lembrado, uma equipe que veio, não sei se da Argentina ou do Chile, sei lá, Chile não foi, que veio e ganhou no Taubaté aqui, é da Argentina mesmo. Da Argentina. Um time que veio, jogou contra o Taubaté aqui, ganhou do Taubaté, pô, eu acho que 1-0, 2-0, sei lá. E aí foi. Eu não vi esse jogo. Você não viu esse jogo? Não vi. Foi um jogo famoso, mas não valia nada. Veio mais para amistoso. Mas veio e ganhou aqui em Taubaté, não era fácil, né? Não era fácil aqui e tal. Mas olha, gente, o campo do Bosque era pequenininho. Arquibancada pequena. Mas a gente via São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa de Esporte. É bom dizer para os mais novos que São Paulo tinha 5 times grandes. Verdade. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa e Santos. Os 3 primeiros não tinha ordem. Corinthians, Palmeiras e São Paulo alternavam quem era melhor e quem não era. O quarto era Portuguesa e o Santos era o quinto. O Santos mudou de lugar quando veio o Pelé. Paulo está falando uma grande verdade aí. O Santos mudou de lugar com o Pelé. Daí ele passou a ser na frente dos outros. Porque até o Pelé chegar, o Santos era o quinto time. Era time grande, mas era verdade. E a gente tinha uma disputa com o Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tinha 6 times grandes. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu e América. Verdade. Eram 6 times grandes. A América nem existe mais. Bangu está na 2ª divisão. Acabou. Muda tudo, meu Deus. É verdade. Tem muitos também que chegou para... O Juventus jogava junto com o São Paulo. Caiu, né? São Paulo tinha 3 times pequenos na capital. Juventus, Nacional e Comercial. Verdade. 3 times da primeira divisão. 3 times da primeira divisão. Fora os grandes. Exato. Nunca ia ser campeão, mas estava ali, né? Time pequeno. Mas era duro ganhar do Juventus. O Juventus era chamado moleque travesso. Eu estava até penava para ganhar do Juventus. Ganhava do time grande. Era fogo, estava até ganhando. Você perdeu para ele agora, né? Então, eu estou falando. Acabei de falar, é isso. Eu vi o jogo pela televisão. Você viu pela televisão? Ai, meu Deus do céu, não, que coisa, puxa vida. Não, a gente tem boas lembranças gostosas e tal. E eu acompanhei muito os jogos do Taubaté, porque comentando o jogo, tinha um domingo aqui, era aqui, outro lá, não sei aonde. Mas eu lembro bem do Taubaté naquele tempo do Bosque, que era um campo pequenininho. Sim. E a gente via. Taubaté tinha um zagueiro que marcou a época, que era o Pelado. Chico, Pelado e Levi. Chico teve um tempinho. Ele jogou Chico, Pelado e Levi. O Pelado era um cara muito forte, morava lá no Vila São Geraldo. Pelado um cara muito forte, um zagueiro daquele que entrava para sangar.
Um jogo amistoso aqui contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha um ponta direita chamado Liminha. Liminha. Era um chato. Liminha. Provocava, criava caso. Liminha. Eu me lembro que um dia no jogo, eu estava até aqui, a torcida jogou uma laranja no Liminha. A hora que ele foi bater o escanteio, jogaram uma laranja no Liminha, ele olhou assim, pegou a laranja, chupou e agradeceu. Eu estava nesse jogo. Eu estava nesse jogo. Você estava nesse jogo. Mas esse foi o jogo do campeonato. Não, não estava trabalhando, porque naquela época não. Mas estava assim. Mas o que eu estou falando do Pelado foi um jogo amistoso. Eu lembro, eu vi. Um jogo amistoso, o Liminha jogando. Foi nesse jogo amistoso que o Jair Rosa Pinto botou a bola na marca lá na porta do vestiário. O Sérgio mandou abrir a barreira, o Jair, bum, a bola foi lá no ângulo, o Sérgio está até hoje procurando a bola. O Jair Rosa Pinto tinha uma perna fina, chutava pra caramba. Mas o Liminha provocou o Pelado, provocou. Uma hora o Liminha veio, uma disputa de bola. O Pelado entrou e deu uma foiçada no Liminha, assim. Foi. A altura que dava a perna dele. E não pegou. O Liminha pulou e a perna do Pelado passou. Verdade. O Pelado caiu e já levantou e correu pro vestiário. Ele não esperou o juiz mandar embora. Você lembra Lógico, disso? ele sabia. Ele esperou o juiz expulsar. Depois daquela eu não sabia. Ele levantou e saiu correndo pro vestiário. É verdade. Meu Deus, esses lances. Eu vi esse lance, lembro. Nós era garotos, estava lá assistindo, né? Eu tinha uma vantagem de assistir porque o Bibi, ele namorava minha irmã, Elza. Sim. Casou com ela depois. Dava ingresso para você? Teve os filhos. Não precisa nem de ingresso, né? A gente era novo, tudo. Criança eu entrava com ele. Criança entrava de graça. Entrava. Eu entrava de graça então, a vida inteira dizendo que era filho do Sebastião Sbruzzi. Sebastião Sbruzzi era um vizinho da gente, um homem muito bacana. Ele gostava de jogar baralho. E ele era sócio do Taubaté só para jogar baralho. Ele não ia em jogo. Ele era sócio para poder jogar baralho na sede, que era ali em frente ao Metrópole. Então eu chegava lá, encostava no bilheteria e falei, Sebastião Sbruzzi, ele mandava entrar. Eu entrei, vi o campeonato inteiro, vendo todos os jogos, sendo filho adotivo do Sebastião E eu com o Sbruzzi. Bibide, ele ia jogar, jogou, Zezão Virino Bibide, e era bom, só que ele batia bem, o Bibide, era firme. Naquela época a maioria jogava assim, né? O Pelado, enfim. E eu me lembro que eu tava lá. Não sei que jogo que foi, meu Deus. Agora foram tantas emoções, né? Tantas emoções. Ele jogava bem, jogava bem. Então, ele batia bem também. E a Avenida Bibide, Zezão Avenida Bibide. E outros jogos também que a gente participou, estava ali acompanhando, né? Eu acompanhei quase todos. Eu ia com o Bibide, depois do jogo, eu entrava lá, depois do jogo, ia até nos vestiários, tudo. E ele depois do jogo, ele ia comer ali numa senhora que tem aqui não vou lembrar bem não, mas aqui acho que nessa, onde fica o TCC, subindo e tal, acho que tinha uma pensão ali, ele comia ali, sabe, dona não sei o que e tal. Eu fui, até já comi, jantei, eu passei, sei lá, com ele, né? E aí foi. E são histórias que a gente traz, né, de coisa. Depois o Bibi, de um bom tempo, acabou indo jogar no CTI. Sim. E pegou lugar também para trabalhar na CTI. Depois ele jogou no time do batalhão. No batalhão, porque ele foi ser soldado lá. O Pulga, o Bibi jogava no time do batalhão. Timaço. Sim, Timaço. Disputava o comandador do esporte. E era bom, eles jogavam bem. União Operária, Batalhão, União de Esporte e Vila São Geraldo. Era verdade. Bom na época. Verdade. Cheguei a jogar a favor, não nesse principal, mas lá nos meninos, lá da época dos garotos, lá infantil e tal, eu cheguei a jogar no batalhão. Joguei lá e tal, uma turminha. Levei gente lá. Tem 2 só? Então tá bom. Tá bom. O Paulo, pode deixar que o Paulo vai voltar, vou trazer. Por que você não traz um dia, eu convido, eu trazer hein? Chama o André. Pode ser Nicel, pode ser André. Nicel eu não vejo jamais. E Paula? A Paula já veio uma vez com você. Você lembra? Você ajudou ela a colocar e tal. Vamos ver se traz a Paula. E a Paula é importante porque essa fala que você teve, para ela está na área dela, né? Pode ser. Então, vamos pensar nisso aí, viu? Bom, e daí? Quer dizer que faltam 2 minutos só? Tá legal, tá bom. Bom, eu quero dizer que recebi aqui hoje
Até escrevi. Se ele não leu, ele vai ler, vai ver que eu fiz lá Minha mulher viu, falou comigo. Gostou? Gostou. O Deus está te convocando aqui. Tá bom? É verdade, estava convocando e numa boa, né? Que era amigo de velhos tempos, desde a época de ginásio, mas é verdade, né? Eu não sou de mentir também, não. Eu falo aquilo, inventar e tal, não. E tal. Mas é isso, nós recebemos aqui o doutor Paulo Pereira, que veio aqui nos abrilhantar, não é só abrilhantar também, não, o conhecimento que ele teve, ele está trazendo para a gente conhecer, que ele viveu daquela época. Eu também queria ir para o Rio com ele, eu queria, mas não dava certo. Meu pai não dava força nesse ponto, embora fosse comerciante e tudo, mas não dava, e eu não pude, não tive jeito. Paulo foi. Só que eu não sabia direito que lá você tinha um lugar para dormir, tinha um lugar para comer, restaurante, ônibus da faculdade de graça. Ônibus da faculdade, eu não sabia. Você já sabia disso ou não? Biblioteca na faculdade. Quando você foi, você já sabia? Não, eu queria entrar na Nacional, que tinha tudo isso. Na Nacional, você entrou na Nacional, Federal, né? Então. Lá tinha tudo isso. Bom, resultado, eu não pude fazer o quê e tal, né? E fazer o quê? E uma vez eu reclamei para ele e falei assim, mas Deus, você casou com a Marlene lá, o que mais você quer? Lembra dessa frase? Ficou guardado. Tá bom demais isso, né? Você fosse lá, não tinha casado com a Marlene. Ai, meu Deus, saudades. Não, puxa vida. Tudo bem. Bom, nós estamos encerrando o programa Transparência, o programa versátil em Traje de Gala. Por que Traje de Gala? Porque é um programa bem feito. Olha que programa hoje, quanto conhecimento nós tivemos aqui do Dr. Paulo Pereira. Pelo amor de Deus. André já veio aqui também, deu conhecimento. Qualquer hora vamos trazer a Paula também, que é a área das mulheres, né? Não é isso? Sim. Então, e é importante, todos os assuntos eles caem bem dessa maneira. Mas o Paulo não está livre, não. Qualquer dia nós voltamos de novo, vamos falar de futebol daí. Vamos falar de futebol. E vamos falar dos jogos do Brasil lá, disputa do Brasil, da seleção. Isso todo mundo já sabe, né? Porque todo mundo... Não, já sabe. Mas com a gente vai saber melhor. Você tem um catedrático do futebol aqui, ué. Né? Não é verdade? Então é um negócio. Mas é verdade. Então, gente, obrigado pela audiência, que a gente já trouxe o Dr. Paulo Pereira uma vez, juntamente com a sua filha, a Andréia, que é minha médica dermato, eu sempre vou, até acabou de fazer um negócio lá para mim, mas graças a Deus eu não estava muito preocupado não, né? Achei que não deveria ser nada, sei lá, muito forte. Eu digo isso, sabe por quê, Paulo? Só para encerrar, eu estive lá em São Paulo uma ocasião, e lá eles me viram com essa dermatite, e fizeram e tal, depois tiraram, como a Andréia fez a mesma coisa, e depois foi para lá, foi para fazer o diagnóstico tudo, e não deu nada também, foi tudo bom. Legal, graças a Deus, sem problema, mas a Marlene deu. A Marlene, que quando ela tirou da Marlene, deu um câncerzinho lá, meio chato e tal, tudo mais. Tem que fazer prevenção, né? Exatamente. Tirando qualquer coisa que você pega no início, exatamente. Você tem agora, o meu companheiro lá não dá colher de chá, não. Já tá fazendo assim com a mão. Acabou? Chega. Acabou. Bom, tudo bem. Disso. Paulo, já deixa o convite para você voltar. Obrigado, gente. Foi bom estar aqui com vocês, foi bom estar conversando com a Adilson. Nós temos um técnico maravilhoso aqui que acerta todas as manobras que ele quer fazer lá. Eu estou muito feliz. Muito obrigado por todos. Tá bom. Obrigado. Então nós ficamos aí encerrando o programa Transparência, o programa versátil em Traje de Gala. E Transparência por quê? É um nome que foi dado pela minha esposa Marlene, na época, muitos anos atrás, lá na Difusora ainda. E aí pegou tal, e está até hoje. E não há necessidade de mudar também, né, Paulo? Porque não. Pô, Transparência é o nome. Homenagem a Marlene. A Marlene, além da homenagem para ela, é um nome forte, né? É um nome que a gente... Ok. Perfeito. Paulo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Você sabe que sempre eu gosto de convidá-lo, não só você, como suas filhas também lá.
e tudo mais, né? Manda um abração lá para a patroa, que está acompanhando você. Tá acompanhando. Então, um abraço para ela, de Selma. E fala com a Paula, vê se a Paula quer vir qualquer dia aqui. Fala com ela. Nem que venha com você ou sem você, mas pode vir, tá bom? A Paula fala muito, se ela vir sozinha. Não fala, não. Ela... Então tá bom, Deus. Encerrou. Encerramos aí o programa Transparência, né? Nessa noite. E fica o convite para a próxima quinta-feira, de novo, logicamente, com outro assunto, outra... Por isso que eu falo. É um programa versátil em Trás de Gala, porque a gente cuida de vários assuntos. Falamos o dia inteiro de doença, disso e tudo mais. E, enfim. Bom, meu caro amigo, companheirão, bom cara aí, viu? Bom cara, bacana, gente boa e tal. Ele que te ligou, avisou, eu pedi para ele fazer isso, mas ele fez direitinho, não foi assim? Foi. Então, lá, tá vendo? E é tal. Um abraço, boa noite para todos. Fiquem com Deus, que é acima de tudo. E na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um programa Transparência, o programa versátil em Trás de Gala. Um abraço, obrigado, até a próxima. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.